Seus termos, é sobre isso. 5, 4, 3, 2, 1. Olá, muito boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos a mais um Educavínculo. Para quem já me conhece e para quem não me conhece, eu sou a Nanda Bracher e eu sou estrategista digital. Falo sobre tráfego pago e estratégias para as redes sociais. Bom, geralmente nesse programa tenho a companhia da Flávia Valentim, que é a CEO aqui da Vínculo, mas hoje tivemos um imprevisto, então seguirei sozinha. Bom, para quem está acompanhando o programa desde o início, né, sabe que nós estamos seguindo o passo a passo de uma estratégia chamada Unbound Marketing, que é deste livro aqui, ó, do Rafael Kiso, que ele é o fundador da MLabs. Nas etapas anteriores, né, nós já falamos sobre como faz um diagnóstico, objetivo, estratégias, e agora estamos na parte prática, né, na parte de táticas e ações. Então, no último programa, né, nós explicamos para vocês sobre a questão do boomerang, que é nada mais é uma experiência compartilhada, né? O boomerang é um novo estímulo de uma experiência compartilhada. E dando sequência aí nesse assunto de boomerang, né? Hoje vamos falar aí sobre a jornada do consumidor, a experiência com a marca, né? E para a gente poder introduzir esse assunto de jornada com a marca, jornada do consumidor, eu vou trazer a definição da jornada on-life. Então, aqui no livro do Rafael Kiso, né, Unbound Marketing, o Rafael Kiso adota a metodologia do Unbound e essa metodologia do Unbound, ela nada mais é do que o conceito de uma jornada on-life. O que é isso? O conceito de jornada on-life ele descreve, né, o comportamento do consumidor na era digital por onde ele passa entre os universos online e offline. Então, ele gosta muito de trazer aqui no livro exemplos de como a sua marca é vista no digital e como a sua marca ela é vista no offline, né? E quando você faz a junção desses dois, do offline, ponto de venda, com uma rede social, com uma landing page, com o seu site, um formulário de cadastro, um QR Code, cria-se então a jornada on-life. Mas vocês devem estar perguntando, né? Como fazer essa jornada on-life acontecer? Então, essa jornada on-life é quando, como eu expliquei, quando você migra o offline com o online. Então, hoje nós estamos altamente, somos profissionais, pessoas, né? Não só profissionais, mas usuários altamente conectados. Então, hoje, quando você está numa mídia offline, vamos dizer, você vai na academia, você vai na igreja, você vai ao shopping, você vai a uma balada ou a um bar com algum amigo ou parente, você está altamente conectado, seja pelo smartphone, seja pelo relógio, né? Ou até mesmo em alguns casos, a sua casa é conectada com assistente de voz, Alexa. Então, vamos imaginar a Alexa, né? Você está na sua casa, um ambiente offline, mas a Alexa, ela é online, um assistente de voz. Então, o conceito de jornada on-life é você juntar o offline com o online. Ah, mas como isso acontece? Isso acontece quando você está praticando um esporte, você está caminhando e você recebe uma notificação no seu WhatsApp através do seu celular, do seu relógio, por exemplo. Um outro exemplo, quando você está de repente num evento e aí você escaneia um QR Code, ou de repente num supermercado, você olha lá para um PDV e você vê um QR Code para ter mais informações sobre determinado produto, né? E eu acredito que essa jornada on-life, né, ela está cada vez mais ao nosso alcance, porque assim, se a gente pensar, a TV, até um tempo atrás, a TV ela era analógica, né? Ela servia apenas para você ver canais abertos. E aí, obviamente, que já existiam alguns canais fechados, né?
já existia há algum tempo atrás, cerca de 10 anos atrás, já tinham alguns serviços de streaming, né? Mas não eram tão forte como hoje. Então, você precisava assistir HBO, outros canais aí, né, pagos, você tinha que pagar pela assinatura desses canais para uma Vivo da vida, para uma empresa, né, uma Vivo, uma NET, enfim. E hoje as TVs elas já vêm não conectadas, obviamente, nesses canais de streaming, como HBO, por exemplo, canal de filme, mas as TVs já têm, algumas TVs já têm assistente de voz, já se conecta com Alexa, a maioria são Smart TVs que já tem aplicativos de streaming ali, como Netflix, como o YouTube, né? Então, perceba que mesmo quando você está offline, na sua casa, no seu sofá ou no seu quarto, ao utilizar uma TV, né, que seja uma TV Smart, você já está como um usuário participando, vamos dizer assim, dessa jornada online. Então, você pega e você liga o YouTube, a não ser que você tenha o YouTube Premium, né? Obviamente que existe essa exceção, né? Mas você se depara com anúncios. Então, essa migração do online com offline, que é chamada de jornada online. Então, dando sequência aí nessa questão da jornada online, a gente precisa entender também o que a gente sempre fala sobre o funil, né? Então, Vitor, por gentileza, compartilha com o pessoal aí a tela sobre o funil dinâmico de marketing. Bom, nessa imagem, vocês estão vendo aí os pontos de entrada, vamos dizer assim, do lead, né? Que ele percorre no funil. Então, como a gente acabou de falar, mobile, website, assistente de voz, mídias sociais, aplicativos como iFood, como qualquer outro aplicativo, né? Então, tudo isso são os pontos de entrada do online, né? Então, o online, ele é através da web, né? Com a evolução, ainda mais com a evolução do Web3, isso se torna ainda mais, como a gente pode dizer, mais tecnológico, né? E aí, por exemplo, aqui, ele, nessa foto, né? Ele dá um exemplo de descoberta. Então, no topo de funil, quando a gente está descobrindo uma marca, por onde nós descobrimos essa marca? Através de pesquisa. E através dessa pesquisa, que geralmente é pelo Google, né? Não é uma regra, porque existe possibilidade dessa pesquisa ser na mídia social, existe a possibilidade de ser no YouTube, enfim, existem as suas exceções. Mas não vamos levar muito ao pé da letra. Vamos pensar aí que você, usuário, no seu ponto de entrada, então você pega o celular e faz uma pesquisa. E aí vamos falar que você está pesquisando aí empresas de iluminação, porque você quer melhorar a iluminação do seu ambiente. Então, a primeira coisa que você faz é digitar no Google algo. E aí, o que é esse algo, né? Você pode digitar desde empresas de iluminação na sua cidade, como melhorar a iluminação para a live, como melhorar a iluminação de um estúdio, como ter iluminação no quarto, enfim, existem diversas, inúmeras, infinitas pesquisas. Aí, a partir dessa pesquisa, você navega, né? Então, você rola ali, seja o feed, ou seja, a primeira ou a segunda, a terceira página do Google, e aí você encontra uma empresa, certo? Que aí, a partir do momento que você clica, né, em um anúncio, entra o quê? Entra a parte do interesse, que é a segunda bolinha pontilhada ali. Então, ainda no topo de funil. Então, no topo de funil, você está numa descoberta. Você precisa entrar na web e digitar iluminação. Depois, você começa a se interessar por empresas que prestam serviços de iluminação ou que vendem produtos de iluminação. E aí você começa então a pesquisar
E aí, a partir do seu interesse, vem a etapa do quê? De consideração. Na etapa de consideração, você vai entrar em diversos marketplaces. Você vai entrar no Magalu, você vai entrar no marketplace do Facebook, você vai entrar no Mercado Livre, na Shopee, no próprio Google Shopping. E aí, a sua marca tem que estar ali fazendo anúncio para que você possa estar considerando essa compra, né? Então, a etapa de consideração, eu diria que ela é um meio de funil. É nessa etapa, como eu sempre falo, que você tem que tá convencendo o seu lead a comprar, certo? Então, ainda nessa fase de consideração, como a gente pode ver ali na setinha, o que acontece quando você está considerando a compra? Você compara com outros produtos, você compara, por exemplo, 2 ring lights, você compara se você vai comprar ring light de mesa ou ring light de tripé, e depois você transaciona e compartilha. O que seria isso? Você compartilha com alguém para saber qual foi a experiência dessa pessoa, ou você compartilha com alguém que você comenta, algum amigo, alguém que você, por exemplo, aqui na Vínculo, falando nitidamente nesse exemplo de iluminação, ring light, antes da compra, na etapa de consideração, entra o Vitor. A gente compartilha o produto com ele e pergunta: e aí, Vitor, você acha que tá bom? Você acha que não tá, né? E aí, a partir do momento em que o Vitor dá a opinião dele, entra então a etapa da compra. Então, após todas as considerações possíveis, entra a compra. Mas e aí, após a compra, o que é que vem depois dessa etapa, né? Que é o que a gente explicou na questão do bumerangue, né? De você aumentar um passo no funil de vendas. Então, depois que você compra esse produto, você compartilha o quê? A sua experiência, certo? E quando você compartilha a sua experiência, você confia nesse produto, você engaja nas redes sociais e aí mora o quê? A fidelidade, porque daí você está procurando sobre este produto, né? Você já recebeu, obviamente, ele, e aí entra a fidelidade da marca. Então, na fidelidade, entra o quê? Entra o seu depoimento, aonde você pode, por exemplo, na Shopee e no Mercado Livre, eu não tenho muita certeza, mas na Shopee, por exemplo, você ganha estrelas, né? Para trocar por pontos pela sua avaliação, que seria um programa de fidelidade. O Mercado Livre não é muito diferente disso, mas ele também pede para você avaliar. E aí entra o quê? Entra a fidelidade desses aplicativos, né? Então, um caminho tradicional, né, do marketing, traçado pela empresa, são todas essas etapas. Mas o que a gente precisa entender? Que com a evolução da tecnologia, nem sempre o cliente ele passa por todas as etapas. Muitas vezes ele já sabe o que ele quer e ele já entra no meio do funil, ele entra na etapa de consideração. Ou muitas vezes ele já, por exemplo, foi em algum lugar, ele já está decidido, ele já sabe o que ele quer comprar porque ele já teve alguma experiência anterior, seja qual for o motivo dele, né? E ele pula para o fundo do funil. Então, ele pula a etapa de descoberta, ele pula a etapa de interesse e ele parte direto para a etapa de decisão, consideração e compra. E qual é o aprendizado disso, gente? O aprendizado desse funil, né? Acho que o recado que a gente precisa dar é como a sua empresa se comunica com esse cliente em cada etapa do funil. Esse é o mais importante da jornada online, mais importante do que a fidelidade, mais importante do que a compra, porque eu diria que é um fator decisor, né? Então, muitas vezes, o cliente chega e ele não sabe nada sobre esse assunto que você está comprando. Então, voltando aqui para o exemplo do ring light. Quando eu não entendo do assunto, eu preciso passar pela etapa de consideração até eu me decidir, até eu ter confiança nessa marca e comprar. Mas quando eu já fiz muitas pesquisas e eu estou direto na parte da compra, eu posso muito bem chegar e falar assim: olha, quero comprar esse produto. E aí o que acontece?
cabe ao vendedor, né? Cabe ao comercial da empresa e ao estrategista também a estar explicando para o cliente, né? Como que funciona cada etapa do funil e como é que a gente pode perceber se esse lead ele está em qual etapa do funil ele está, né? Então, esse é o recado, né, nessa parte aí do funil. Então, na etapa de consideração, né, entra aí também uma questão de, por exemplo, de um vídeo ensinando a utilizar o produto. O Magalu faz muito isso, né? No site do Magalu, quando você vai comprar um smartphone ou desde uma vassoura que você queira comprar no Magalu, tem um vídeo lá, né, no aplicativo explicando sobre como utilizar, para quem é indicado esse produto, justamente porque daí a gente entende que quando você entra no site da Magalu, ou você está na etapa da consideração ou você está na etapa da compra. Dificilmente você está na etapa de descoberta ou interesse, porque a descoberta e o interesse, ela vai vir numa rede social, por exemplo, né? Ou num anúncio do Google. E quando você já está no site para comprar, então a gente entende que já é uma etapa de consideração, tá? Então, assim, eu misturei um pouco aqui, eu acho, os assuntos, né? Eu fui, voltei, mas é porque são realmente detalhes que fazem a diferença aí ao traçar a sua estratégia. E uma outra coisa muito importante sobre essa jornada on-life é essa figura aí que o Vitor vai trocar agora na tela para vocês. Então, o que a gente precisa pensar além, né? Olha como o marketing ele é complexo, né? Além da questão do funil, que você precisa entender se o cliente está no topo, no meio, no fundo, se ele está considerando uma compra, se ele já tem informações suficientes, se você precisa mandar case de sucesso, enfim. Além de tudo isso que é requisito básico, né, para trabalhar com um bound ou um inbound ou um marketing, gente, porque acho que para trabalhar com marketing hoje é isso, né? Além de tudo isso, a gente precisa entender a jornada on-life também na nossa rotina. Então, aqui a gente tem um gráfico AM, PM e tarde, né? Então, eu me lembro muito bem quando o Rafael Kiso, a gente fez, além do livro dele, né? A gente também já fez cursos da MLabs, né? Com ele. E eu me lembro muito bem dessa aula, onde ele explica o que o seu consumidor faz em qual horário. Isso é muito importante você entender. Então, por exemplo, no período entre manhã e tarde, provavelmente ele esteja no trabalho, né? Então, ali, ó, começa que de manhã você está onde? Em casa. Então, quando você está em casa, quais assuntos você está querendo pesquisar logo quando você acorda, né? E aí, quando você está no trajeto, que seria para o seu serviço ou para qualquer lugar que você esteja indo, né? Quais mídias que você está utilizando? Então, você está com um tablet, você está escutando rádio do seu carro, você está com a TV, você está com o celular, né? Com um relógio. Então, entender este comportamento desde a hora que ele acorda até a hora que ele dorme é muito importante. E nesse gráfico mostra que, por exemplo, no mobile, ó, que é o celular, entende-se que um usuário ele está com o celular na mão desde a casa dele até a hora de dormir, até na casa, né? Agora, o tablet, por exemplo, ele já usa mais em casa, no horário de café, depois em casa à noite, alguns utilizam na cama, por exemplo. O computador, você pode perceber que ele está no terceiro gráfico ali, ó, no trabalho. Por quê? Porque o computador você utiliza no trabalho. E aí você usa ele no período da manhã, e aí você sai para almoçar, entende que você vai ao restaurante, você volta para o trabalho, temos o horário de café,
E aí depois em casa pode acontecer de você ter um notebook e estar utilizando também, né? Assim acontece então com todas as mídias ali. O rádio, por exemplo, a probabilidade de você, de um usuário, né, de uma pessoa estar escutando rádio em casa, minto, no trajeto, né, no trajeto de casa para o trabalho, e em alguns lugares, assim, pode acontecer de você estar ouvindo rádio no trabalho, mas é bem difícil, tanto que aí no gráfico só mostra que é no trajeto. Então, é, qual é o horário, né, que esse lead está trajetando para casa? Então, é o horário, vamos lá, do rush, né? É entre 7 e 9 da manhã e entre 5 e 7 da noite. É o horário que ele está trajetando. Ah, mas Nanda, então fazer propaganda na rádio no horário do almoço é irrelevante? Não, não é irrelevante, só que você precisa considerar na sua estratégia de transmídia o horário que o seu cliente, que o perfil de pessoas que você quer atingir, né? O horário que ele está ali ouvindo a rádio. Então eu mesma escuto rádio para vir para o serviço, né? E eu me deparo com alguns comerciais, então faz parte muito da minha rotina isso, gente. Celular é full time, o rádio é mais na hora de trajetar, televisão eu quase nem sei o que é, principalmente agora, né? Acho que em horário político, né? A gente diminuiu bem a TV aberta, né? Então é isso, gente. Entender, né, quais mídias o consumidor, a persona que você quer atingir, quais mídias ela utiliza e em quais horários. Então, isso é extremamente importante, porque assim, tá, é importante a gente saber que o mobile, por exemplo, você tá 24 horas com ele. Mas você concorda que você, no celular, você pesquisa assuntos diferentes em momentos diferentes? Então, por exemplo, pode ser que quando você acorde, você pega o seu celular e a primeira coisa que você faz é ver o seu WhatsApp. Pode ser que você seja diferente e a primeira coisa que você faz é pegar o celular, olhar a hora, sei lá, gente, vamos imaginar a rotina, né? Você acorda, levanta, toma seu café, escova seu dente, toma seu banho, aí quando você pega o celular, você faz o quê? Você acessa o site de notícias. E quais sites, quais notícias esse usuário quer ver, né? Então, será que faz sentido para você anunciar no período da manhã, por exemplo, num site de notícias, né? Então, tudo isso são pequenos exemplos que precisam serem pensados estrategicamente na hora de você criar a sua jornada on-life, né? Ainda mais que aqui no gráfico tem o varejo PDV, né? Então, que horas você vai no supermercado, né? E a hora que você vai no supermercado, como você tá? Com o celular, com o tablet, com o computador? Então, a gente pode ver ali que o varejo só aparece junto com o celular, né? Então, gente, pensar nessas ações integradas, né? Colocar o usuário em primeiro lugar é vamos dizer assim, a lição de hoje, né? Dessa jornada online para que a gente possa, então, sempre pensar na continuidade desse cliente, da marca com o cliente no online e no offline, né? Então, aqui no livro, ele tem uma ação, ele traz um exemplo, um case de sucesso, né? Sobre a marca Crocantíssimo. A marca Crocantíssimo é um snack salgado panificado. É tipo um clube social, assim, mas eu não sei explicar, como se fosse uma torradinha. Dê um Google aí, gente, procurem por snack. Enfim. E aí, eles aqui, no case de sucesso do livro, o Rafael Kiso, ele mapeou a jornada do consumidor para ver em qual momento do dia ele estaria mais apto, né, para receber propagandas dessa marca, da Crocantíssimo, certo? E aí, o que eles fizeram? Eles criaram um case real isso, tá?
criou um guarda-sol, uma cadeira de praia personalizados da marca. Então é muito comum, né, gente? Isso acontecia muito com Coca-Cola, Guaraná, marcas de cerveja. Antigamente era muito comum, né? Você ver propaganda aí da Skol, da Brahma, Itaipava, nas praias, nas cadeiras, no guarda-sol, né? Porque tinha aquela coisa de verão, enfim. E aí eles fizeram trouxeram essa mesma ideia, né? Esse mesmo insight. E aí o que que acontecia? As pessoas podiam pegar essa cadeira emprestado em um ponto de ativação, né? Vamos dizer assim, num quiosque. E aí, quando a pessoa abria esse guarda-sol, eles olhavam um QR Code. E esse QR Code direcionava para o Facebook Messenger. Porque provavelmente, por algum motivo, o WhatsApp talvez não era o ideal, né? Enfim, acho que não vem muito ao caso, porque o Messenger e não o WhatsApp. Mas a questão é que quando você escaneava esse QR Code, você caía no Messenger. E quando você caía no Messenger, tinha um robô falando com você, te dando instruções para experimentar esse novo biscoito crocantíssimo integral, certo? E aí pedia o quê? Para a pessoa ligar o GPS dela na primeira instrução. E com isso, quando ela ligava o GPS, olha que coisa assim, de outro mundo, né? Ela ligava o GPS do celular, então eu escaneei o QR Code, caí no Messenger, falei com o chatbot falou, ligue seu GPS. Aí a gente é pau mandado, né? Vai lá e liga o GPS. No que você ligava o GPS, chegava um drone e despejava um monte de biscoito no lugar que você estava ali, né? E aí fazia com que você, então, experimentasse esse biscoito e depois passava por uma pesquisa de satisfação, né? E aí o que aconteceu? Ele traz aqui no livro, né? Então, assim, o que é isso? É online ou offline? É o online, né? Então, entenda que tinha no guarda-sol um QR Code, o QR Code levava para o Messenger tinha um chatbot, e então o offline e o online juntos se tornam um on-life, certo? E aí, gente, finalizando aqui, né? Com tudo isso, o que eles queriam, né? Qual é a lição aí do OnLife? A missão do OnLife é a experiência do cliente com a marca. Então, a chave de qualquer case de sucesso, de qualquer coisa que você fala, puta, Apple se deu bem, Coca-Cola e etc. Por quê? Porque eles focam na experiência do cliente. Eles não focam em vendas, em preço, promoção, né? Foca na experiência. Então, quando a gente pensa em criar uma estratégia, nós precisamos pensar na experiência do cliente, né? Porque quando você pensa na experiência do cliente, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo, né? Recentemente eu fui viajar, eu fui para Salvador. E aí tinha lá no avião um QR Code que você tinha que escanear para você poder assistir os serviços de streaming lá no avião, porque você não pode, né, tá com o celular ligado no avião, enfim. Eu, gente, tive uma péssima experiência com esse negócio. Não funcionou no meu celular, o QR Code, não consegui ler, deu ruim. E aí, depois dessa, começou a minha experiência com a marca do avião aí, né? Não muito boa. E depois eu fui lá pro hotel e etc. Cheguei no hotel, a gente precisa fazer o check-in. Então, empresas de hotéis, né, e companhias aéreas são grandes exemplos de uma jornada online, porque você pode fazer o check-in online pelo aplicativo, pelo site, pelo celular ou pelo computador. E, consequentemente, a sua viagem é offline, né? E aí eu cheguei lá nesse hotel e, tipo assim, o hotel era um resort, né? E muito grande. E eu me lembro que a pessoa chegou e falou assim, olha, para você ir pro seu quarto, você, tipo, segue reto, vê a primeira direita e a primeira esquerda. E eu me perdi, assim, era muito grande, né? Mal de Fernando, que já é meio desligada, assim.
Agora vocês imaginem se eu chegasse no hotel, tivesse um QR Code com um guia turístico, me levando para uma landing page dizendo: seja bem-vindo ao resort, a piscina fica a tantos metros sei lá, da quadra, do quarto que você tá, da localização, ou que você pudesse, né, ativar o GPS e tivesse aquela voz do Google, né? Siga à direita, vire à esquerda. Então, seria bem legal, né? Mas, enfim, acho que a lição dessa experiência do cliente é que na publicidade não tem, assim, a gente não consegue ser salva-vidas de um produto ruim, tá? Então, se o seu produto for ruim, desculpa, se o seu atendimento for ruim, desculpa, mas, assim, gestor de tráfego nenhum vai conseguir te ajudar. Então, a lição de hoje é como você, consumidor, pode trazer essa experiência online, perdão, consumidor não, né? Empresário. Como você, empresário, a sua marca, pode trazer essa experiência online para o seu consumidor através de um QR Code, através de diversos outros meios, né? Através de repente, um adesivo que você coloque, compartilhe na rede social, através de uma hashtag que você pode mensurar o seu evento através dessa hashtag, por exemplo, né? E eu acho que quando a gente pensa nessa experiência, a gente tem que pensar assim: qual história você quer que o cliente conte da sua marca? Qual a experiência, né? Então, para a gente fechar aí com chave de ouro, né? Eu vou entrar no assunto de storytelling, né? Quando a gente cria um storytelling, quando a gente a gente desenha esse roteiro, fica muito mais fácil da gente entender toda essa jornada pesada, né? Porque a gente consegue imaginar como é que o consumidor está passando, né, na experiência dele para chegar até nós, né? Então eu vou dar 2 exemplos. Por exemplo, a gente trabalha aqui para uma imobiliária. Certo dia a gente fez um treinamento para os corretores explicando como que o lead chega para ele, porque muitas vezes o comercial não sabe como o lead chega. Então eu cheguei e falei: ó, gente, a gente tem essa arte aqui que fala, olha, o lugar perfeito para se morar. Lazer e tranquilidade em meio à natureza. Por quê? Porque a gente não vende mais casas e apartamentos, né, imobiliárias, não vende mais tipo 2 quartos, 3 dormitórios, uma suíte. Hoje é muito irrelevante, a gente vende sonho, a gente vende conforto, né? Assim como a Cacau Show, por exemplo, ela não vende chocolate, ela vende presente. Sim, porque quando você não sabe o que você vai dar, ou quando você está na pressa e você fala, putz, tem que comprar uma lembrancinha, você passa em uma Cacau Show e compra chocolate. Então, a partir dessa ideia de que você vende conforto, de que você vende presente e não chocolate, que você vende conforto e não apartamento, cria-se então o storytelling, né? Então, o storytelling, ele é uma ferramenta muito utilizada não só no marketing em si, na jornada do consumidor, mas antigamente, quando a gente fazia roteiros, né, de vídeos, de comerciais ou spots para TV, a gente já trazia esse conceito de storytelling, né, que nada mais é do que uma narrativa, né, de como é que esse consumidor vai chegar até você. Então, quando a gente cria essa história, né? A gente imagina, João e Maria estão na sua casa. Eles vão pegar o celular, vão entrar na rede social e através da rede social eles vão se deparar com tal imagem. A partir dessa imagem, qual ação eu quero que ele faça? Então, eu tenho uma imagem aqui dizendo conforto e natureza. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele caia em uma página que traga mais informações sobre o meu produto. Não, eu quero que ele vá conversar com o comercial da minha empresa.
Então, a partir daí, você cria essa história, né? E você então pensa o que eu quero, qual ação eu quero que o lead faça. E a partir daí é que a gente consegue desenhar então essa jornada do consumidor e nada mais do que planejar, né, todas as ações, fazer com que o cliente tome a ação que a gente quer, né? Então, assim, quando você está num ponto de venda e você tem uma promotora ali, o que você quer que ela faça? Você quer que ela explique sobre o produto, né? E quer que o consumidor, obviamente, compre. E no online, o que você quer que ele faça? Então, qual é a call to action? Qual é o botão que vamos colocar nesse formulário, nessa página, nesse criativo? E qual ação você quer que o lead tome? A partir daí, deste desenho que você pensa, o que eu quero fazer e qual etapa do funil de vendas que o meu cliente está, tudo ficará um mar de rosas, muito melhor, vai ter sol, vai ser muito mais linda a sua paisagem diária aí de leads, tá bom? Então, o recado de hoje era esse, tentar aí desenhar essa jornada online, tentar explicar para vocês o quão importante é ter um storytelling, o quão importante é pensar, né, nos horários. Então, só um adendo aí que eu pulei, voltando lá atrás na questão dos horários, né, me fez lembrar. Ontem eu estava conversando com um cliente que ele anuncia para o iFood. E aí ele me falou o seguinte, que ele gera tráfego para o iFood, porque dentro do iFood ele tem... não posso divulgar, hein, gente? Mas eu não vou trazer nomes aqui. Mas que ele tem várias lojas dentro do iFood, né? E por quê? Porque às vezes a gente... Vamos dar um exemplo assim, né? A gente está acostumado a pedir ao iFood e comer daquela empresa todo dia, arroz e feijão. E aí vai chegar um dia que você vai falar, puta, não aguento mais esse arroz e feijão, queria uma comida diferente. E aí você vai lá e você vai pedir uma feijoada, uma panqueca, uma bisteca, seja lá qual for. E você, inocente, acha que está comendo algo diferente, você, inocente, acha que é de um restaurante diferente. E na verdade não é do mesmo, só que ele muda o nome ali, é uma estratégia de marketing dele, né? E só que aonde eu quero chegar? O horário que você tem fome, né? O seu anúncio de comida, por exemplo, ele tem que ser no horário do almoço, tem que ser por volta de 11 horas e meio-dia. Dificilmente, se você colocar uma foto de um almoço 2 horas da tarde, você vai clicar e vai fazer alguma ação, né? Então é isso, espero que tenha ficado claro para todos aí toda essa sopa de letrinhas, né? Todas essas etapas gigantes da jornada online e nos vemos na semana que vem. Um forte abraço a todos e até semana que vem.